Galera, nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, né, na área da barbearia. Eu vou contar para vocês o que eu fazia antes e qual foi o meu processo para me tornar um barbeiro. Sempre tem algum cliente, né, que pergunta para mim o seguinte: Ney, há quanto tempo você já está na área da barbearia? Ney, o que você fazia antes de se tornar um barbeiro? Ney, você teve alguma influência, algum parente que era barbeiro? E eu sempre respondo: eu não tenho parentes que eram barbeiro e na verdade eu nunca nem sequer pensava em ser um barbeiro na época, certo? Porque o meu sonho na minha época, né, profissional, sempre foi trabalhar em empresas, né, em indústrias, e isso era o que eu estava fazendo antes de me tornar um barbeiro. É um processo até interessante de se contar, né? Porque às vezes acaba aqui servindo de referência e de motivação para muitos aí que às vezes tem vontade de mudar de profissão e até mesmo se tornar um barbeiro, mas as pessoas aí ficam meio preocupadas, né, em saber se vai dar certo ou se vale a pena mesmo ou não. Então, como que foi? Antes mesmo de eu ser o profissional barbeiro, eu trabalhava numa empresa onde eu era coordenador de segurança do trabalho. Para quem não sabe, é o profissional responsável, né, dentro de uma empresa para evitar qualquer tipo de acidentes com funcionários. E eu era essa pessoa, aquela pessoa que dava treinamento, que fornecia equipamentos de proteção e que cuidava também de toda a parte burocrática, né, que tem muitos documentos e tudo mais. E realmente nesse trabalho eu aprendi muita coisa, né, graças a oportunidade que eu tive de trabalhar numa dessas empresas, né, que foi a última principalmente, aqui na minha região mesmo. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro dessa empresa como auxiliar administrativo, auxiliar de logística, e devido a essas funções eu tive várias experiências e aprendi muita coisa, que tudo isso influenciou no meu negócio hoje, que é a barbearia. Aprendi a trabalhar com pessoas, né? Mas beleza, então eu trabalhando nessa empresa, galera, o meu filho, ele tinha 1 ano e pouco. E não sei se vocês sabem, mas o cabelo de criança, até você fazer o primeiro corte, segundo e terceiro, ele cresce muito desproporcional. Geralmente cresce umas pontas maiores, um lado está mais cheio, o outro menos. E aí o cabelo somente vai ficar uniforme depois que você fazer uns 3 cortes, ou 4, ou até mais, depende muito da criança. Aí sim vai encher o cabelo por igual, os fios vão ficar praticamente iguais, e sim o cabelo vai ficar legal. Mas então o cabelo do meu filho ele estava muito desproporcional, porque ele tinha 1 ano e pouco, e até então a gente não tinha cortado o cabelo dele ainda. E aí eu falei para minha esposa: olha, leva ele numa cabeleireira, né, que tinha perto de casa, e pede para ela passar a máquina, apenas passar a máquina pente número 2, para poder igualar todos os fios de cabelo, que aí depois vai crescer uniforme. Então aí eu peguei e fui trabalhar tal, e quando eu cheguei à tarde, né, que eu fui dar uma verificada se tinha ficado legal ou não o corte de cabelo dele, quando eu fui dar uma analisada eu percebi que realmente não estava bom, que tinha ficado muitas pontas e até alguns fios sem cortar. A gente sabe que cabelo de criança realmente dá trabalho, principalmente crianças aonde são o primeiro ou os primeiros cortes. Eles ficam muito inquietos e não deixam você fazer um trabalho 100% perfeito, né? Mas por se tratar em apenas de passar a máquina, eu acho que por ter ficado essas pontas, não ficou legal, porque quando você passa a máquina a tendência é realmente dar menos trabalho. E aí eu falei assim: bom, se for para fazer esse tipo de trabalho, eu mesmo faço. Eu vou lá, compro uma máquina, né? Não precisa ser profissional, é só para usar de vez em quando, e eu mesmo passo a máquina na cabeça dele. E aí foi o que aconteceu. Eu fui até uma loja, comprei uma máquina para usar em casa, né? Não era tão potente, mas era boa. E aí comecei a passar a máquina na cabeça do meu filho, ele tinha 1 ano e pouco, e eu fui passando, máquina 2 sempre,
Na época a gente não tinha muito luxo, né, com cortes de cabelo. Tem que fazer cortes de cabelo moderno ou tem que fazer cortes de cabelo específico e tal. Mas com o passar do tempo, eu já comecei a pegar a prática, né, na máquina e comecei a fazer algo assim um pouquinho mais elaborado. Tipo, eu passava a máquina 2 dos lados e passava a máquina 3 em cima, certo? Coisa que antes eu passava a máquina 2 em tudo, então não tinha corte nenhum. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a gostar. E aí fui fazendo isso, fui fazendo tal. Aí daqui a pouco começou a aparecer, né, alguns parentes também que queria que eu passasse a máquina na cabeça deles e fizesse um corte, né? E aí eu comecei a cortar o cabelo de cunhado, primo, irmão, e fui fazendo isso, sobrinho, e fui praticando. Então, nesse processo todo, eu comecei a gostar, certo? Dessa atividade, porque eu comecei a perceber, né, que quando você está cortando o cabelo de uma pessoa, não é simplesmente cortar o cabelo, existe muito mais do que isso. Existe um contato físico, né? Existe um contato emocional, onde você conversa com as pessoas, onde a pessoa começa a pegar confiança em você, você sempre aprende alguma coisa, você sempre pode ensinar alguma coisa, né, para essas pessoas. Então é uma troca de informação, de assuntos positivos. E com isso, depois surgiu, né, no YouTube muitos vídeos que eu comecei a acompanhar sobre a área da barbearia. Porque eu comecei a me interessar tanto que eu falei assim, bom, eu tô gostando bastante, né, desse hobby. Até então era um hobby para mim, né? Mas ainda não me via como um barbeiro, porque eu já tinha minha profissão, que eu tinha lutado tanto por ela e eu gostava muito dela também, que é a área de segurança do trabalho. E então comecei a assistir muitos vídeos, comecei a ver os cortes, né, que a galera estavam fazendo, estava no auge, né, a barbearia, começou a estourar, né, a barbearia pelo mundo inteiro de novo, e eu comecei a ver os cortes modernos, né, muitos cortes modernos, cortes só com tesoura, e aquilo começou a me encantar muito, cara, mas me encantar muito. Eu comecei a ficar fascinado por esse mundo da barbearia. Aí eu falei assim, bom, um dia eu vou fazer um curso, qualquer dia desses, quando eu tiver tempo. Para quê? Para mim saber as técnicas, né, do corte de cabelo e eu poder fazer uns cortes mais elaborados, né, tecnicamente, nos meus amigos mesmo, nos meus parentes, né, que pedem para mim cortar o cabelo, porque realmente eu estava gostando muito dessa área da barbearia. Eu fazia aquilo por hobby, mas com muita paixão. Mas só que eu não tinha tempo, porque na minha empresa eu trabalhava muito. E aí eu falei assim, mas não tem problema, um dia eu faço esse curso de barbeiro. E aconteceu que foi passando o tempo, eu comecei a pesquisar muito mais sobre a área da barbearia, e uma coisa que eu pesquisei e que eu analisei, galera, que também me motivou muito a entrar para essa área da barbearia, foi o seguinte: eu pesquisei e vi que cortar cabelo, cara, é uma linguagem universal. Você vai ter sempre serviço em qualquer parte do mundo que você estiver. Eu posso estar na cidade grande, eu posso estar na cidade pequena, eu posso até mesmo morar numa vila. Aonde tiver pessoas, vai ter serviço para o barbeiro ou a pessoa que corta cabelo. Então as pessoas, elas precisam e elas querem ter o cabelo cortado, bem cortado. Então eu falei, caramba, né, cara? Vamos supor que eu resolvo mudar aí para um país que eu não fale a língua deles. Mas se eu colocar na entrada da minha barbearia uma placa com uma tesoura e um pente, todo mundo vai saber que ali corta cabelo. E quando a pessoa entra, você consegue até se comunicar através de gestos, entendeu? Então é uma profissão muito bacana, porque te dá essas aberturas de você trabalhar em qualquer lugar do mundo que você for. Sempre vai ter trabalho. Então essas análises que eu fiz me motivaram muito. Além do mais, eu dei uma analisada, né, na questão do mercado. Eu vi que o mercado, a nível nacional e também a nível internacional, estava crescendo muito. Então todo ano estava crescendo e mais barbearias abrindo, mais produtos,
mais demandas, os próprios clientes, né, passaram a demandar por mais serviços diferenciados, e pessoas que tinham o costume de cortar cabelo uma vez por mês, aí começaram a cortar de 15 em 15 dias, e hoje a gente tem clientes que cortam cabelo toda semana, entendeu? Então acabou que mudando até a mentalidade das pessoas em questão de se cuidar e se manter sempre com um bom corte de cabelo. E aí aconteceu que um dia, galera, eu acabei que saindo dessa empresa, né, onde eu trabalhava. Aí foi o momento, cara, eu dei uma analisada, eu dei uma pensada, eu falei, rapaz, agora é o momento. Em vez de eu procurar um novo emprego, vou fazer algo que eu estou desejando muito. O desejo ardente, cara, ele é uma força fundamental para você materializar tudo, cara, nessa vida. Então, cara, se você tem um desejo ardente, siga em frente que vai se materializar. E essa questão da barbearia foi interessante por isso, porque eu estava com um desejo tão ardente, e quando eu saí da empresa eu falei, agora é o momento, eu vou fazer o curso, tá certo? Fazendo o curso eu já vou abrir uma barbearia e eu tenho certeza que vai dar certo. É lógico que eu dei uma estudada também, eu dei uma analisada, certo? Em quanto tempo demoraria para poder as coisas fluírem, né? Porque tudo tem o seu tempo, nada começa assim já fluindo e no caso da barbearia, ganhando dinheiro e tendo muitos clientes. Então tudo é um processo, uma evolução. Você evolui nas suas técnicas, né? Melhorando aí o seu trabalho, e também a questão da carteira de cliente é uma evolução, certo? Você vai tendo 1, 2, 3 e aí daqui a pouco você tem vários. E é isso aí tudo eu fui analisando. E eu falei, bom, é agora. Fui e comecei a fazer o curso, tá certo? Comecei a fazer o curso de barbeiro e antes de terminar o curso eu já falei, bom, vamos meter a cara, porque já sabia um pouco. E aí eu e mais um amigo meu falei, vamos abrir uma barbearia juntos. A gente abre uma barbearia em um local assim onde a gente consegue pagar o aluguel pelo menos, né? E eu falei, bom, vai demorar um tempo para realmente eu conseguir me sustentar através da barbearia. Mas como eu tinha saído da empresa, eu tinha uma reserva. Na época eu tinha um carro também, tinha uma moto, mas eu tinha tanta certeza que a barbearia iria dar certo, que eu vendi o meu carro e vendi a minha moto para usar o dinheiro enquanto as coisas fossem acontecendo. Porque eu sabia que em um certo momento a barbearia ela me sustentaria e se sustentaria também. E foi o que aconteceu. Comecei na barbearia, então tem todo aquele processo, né, de começo, você não tem cliente, tem aquele processo, vai ter dias, né, tinha dias que dava um desânimo porque você passava o dia todo e não aparecia ninguém. Então o desânimo também ele bate na porta, mas como eu tinha uma certeza tão grande que as coisas iam acontecer, que realmente ia funcionar, que eu ia prosperar na área da barbearia, cara, eu não deixei me abater. Eu continuei indo, certo? Abri a barbearia todo dia, de segunda a sábado, às vezes abria no domingo também. Porque, galera, no começo, assim, quando você não tem muitos clientes, você tem que se doar muito mais até realmente as coisas começarem a acontecer. Então eu abria das 8 da manhã até as 8 da noite, mesmo que não aparecesse nenhum cliente, eu estava ali abrindo, certo? E mantinha ali horário, não fechava, eu ficava ali o dia todo. E as coisas foram acontecendo, fui fazendo cliente, e aí depois foi né, acontecendo outras coisas que foi melhorando para mim, e até que chegou aonde eu estou hoje. Já estou aí há alguns anos na área da barbearia, e hoje quando eu olho assim para trás, todo o processo que me aconteceu, né, tem muito mais coisas que aconteceram nesse intervalo, mas que eu não vai adiantar eu colocar aqui no vídeo, que vai ficar muito detalhado e vai ficar muito grande, tá certo? Mas esse é mais um resumão mesmo de como que eu fiz, como que eu comecei, o que eu fazia antes e como que eu estou hoje. Então hoje quando eu olho para trás, que eu vejo todo o processo que eu trilhei, desde a mudança de profissão, eu concluo que foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Porque realmente, galera, era algo que eu queria muito. Então eu enfrentei as dificuldades, eu atravessei as barreiras
e hoje eu estou num nível já estabilizado. Graças a Deus eu tenho uma carteira boa de clientes fidelizados, tá bom? Então a minha barbearia é uma barbearia próspera, que me sustenta a minha família. Então a conclusão que realmente eu posso ter disso tudo é o seguinte, que tudo vale a pena quando realmente você quer e você faz as suas análises, certo? Faz os seus estudos e você vê que tem a probabilidade de dar certo. Uma dica que eu dou para vocês aí, se tem vontade realmente, se esse desejo é ardente, vai e faça. Hoje, graças a Deus, eu estou muito bem na área da barbearia, tá? Não pretendo mudar. Depois de muito tempo, eu ainda amo a área da barbearia, eu gosto muito e é uma área que só tende a crescer, que só tende a me fazer evoluir cada vez mais pessoalmente e financeiramente. Então é isso aí, um abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí um comentário, beleza? Qualquer dúvida também pode deixar no comentário aí e se inscreva se ainda não for inscrito, beleza? E deixa também aí o seu like, beleza? Fui!